Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Vamos começar aqui o nosso Congresso de Saúde Mental do Concurseiro. E nós vamos começar hoje com o tema lidando com a ansiedade. Deixa eu já fixar aqui o tema da nossa live. Prontinho. Hoje nós temos uma super convidada aqui para o nosso Congresso de Saúde Mental, que é a doutora Ana Tércia, psicóloga. Vamos já entrar com ela aqui. Eu dou novamente as boas-vindas a todos e a todas que estão entrando aqui na nossa live. No nosso congresso online, a gente resolveu fazer um congresso sobre saúde mental do concurseiro, porque a gente considera um tema muito importante para ser debatido, é um tema fundamental e eu acredito que todos vocês vão gostar. Doutora Natécia já tá aqui, vamos lá. Deixa eu ver se vai dar certo, doutora Natécia entrar aqui na nossa live. Conectando. Olá, doutora! Boa Tudo noite! bem? Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada! Vai ser um prazer, uma satisfação tê-la aqui conosco nessa live, no nosso congresso online. Galera, explicando novamente, a gente está fazendo essa semana um congresso online sobre saúde mental do concurseiro, porque é um tema que vem sendo cada vez mais cobrado da gente pelos alunos, muitos alunos relatando problemas de ansiedade, de autocobrança, sem saber lidar com esse momento difícil que a gente está vivendo, que é o da pandemia. E é um ponto que é essencial para solidificar uma das coisas que a gente sempre gosta de ressaltar aqui no OUSE, que muitas vezes não basta estudar. Além de ser necessário um estudo correto, com um método, muitas vezes tem fatores extra-acadêmicos, digamos assim, para além do estudo, que são importantes, são fundamentais para que a gente consiga ter um desempenho esperado. E, sem dúvida nenhuma, estar bem mentalmente, estar bem de cabeça, estar focado, conseguir lidar com a ansiedade, né? A gente vai já falar sobre isso, né, doutora? Se tem como superar ou se é mais uma questão de conviver com a ansiedade. A gente tem que trabalhar esses fatores para que a gente possa ter um desempenho adequado, um desempenho que realmente gere frutos, né? Ninguém quer perder tempo ali estudando para uma coisa que não vai ter um resultado esperado. Então, a gente está aqui recebendo hoje a doutora Ana Tércia, psicóloga clínica, terapeuta comportamental e empreendedora digital na área de saúde e bem-estar emocional. Doutora, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco, debatendo esse tema. E pode ficar à vontade para falar suas manifestações iniciais. Certo. Não, prazer para mim, assim, fico muito feliz, até parabenizar vocês pela iniciativa, né, por vocês estarem olhando para o aluno de vocês como alguém, enquanto indivíduo completo e não somente aquele focado no desempenho, nas notas, como você bem falou, não é só estudar, tem algo muito além disso, né, claro que ajuda bastante, viu, na ansiedade, se organizar, se planejar, estudar, Perfeito. Mas não é só isso, né? Tem pessoas que enfrentam uma dificuldade muito grande e que, por mais que estude, ainda tem um desempenho muito atrapalhado pela ansiedade, né? Então, assim, queria parabenizar demais vocês pela iniciativa. Eu acho que é muito importante tocar nesse assunto, principalmente hoje, assim, né? Que tá um boom, né? Digamos assim, desse assunto. Esse momento de pandemia tá complicado. Então, para começar, a minha primeira pergunta, eu acho que isso pode ajudar a aclarar muito a nossa conversa daqui por diante, o que é ansiedade? Pronto, perfeito. Adoro essa pergunta, né? Já desmistifico coisas desde o início. Perfeito. Assim, gente, a ansiedade, ela é uma emoção, tá? Assim como qualquer outra. Então, por que é importante ter a noção do que é a ansiedade? Porque vamos pensar comigo. Assim como a raiva, a tristeza, a alegria, a ansiedade também está presente na nossa vida. E elas são emoções, né, que são muito importantes para que a gente consiga ter uma vida minimamente ali organizada, né, que a gente se movimente e tenha um dia produtivo, né. Ao passo que, por exemplo, a gente tem uma tristeza, a tristeza nos avisa, por exemplo, de que algo está errado. A gente precisa fazer algo para modificar essa realidade. A ansiedade do mesmo jeito. Ou seja, é importante que a gente tenha uma ansiedade no nível
basilar, digamos assim, né? No sentido mais basal da coisa. É importante que ela esteja em equilíbrio para que a gente consiga ser produtivos, né? Sem a ansiedade, pessoal, vocês não fariam nem as provas. É E é, bem observado. e é engraçado porque todo mundo acha que eu queria me livrar, né? Ter 0% de ansiedade, nunca mais viver com ela, né? Pelo contrário, é ela que ajuda vocês a estudarem, a se planejarem, a se organizarem para a prova e chegar a fazer a prova. Agora, quando ela passa do nível, né, ali mais basal, como eu falei, né, ela pode vir a te atrapalhar no cotidiano e, inclusive, te prejudicar na hora da prova. Então, assim, existem duas ansiedades, digamos assim. Existe uma Isso. ansiedade positiva e uma ansiedade negativa, seria isso? Perfeito. Como é que eu faço para identificar quando a minha ansiedade está de uma forma, está começando a me atrapalhar, digamos assim? Tem alguma coisa que seja um alerta, um marcador de uma ansiedade negativa, de uma ansiedade ruim? Sim. Tem alguns critérios, né? Assim, vou tentar falar de uma forma bem descomplicada para vocês, né? Sem muitos termos técnicos. Mas, basicamente, a gente costuma chamar de ansiedade funcional e disfuncional, tá? A disfuncional, normalmente, ela tá vinculada, já dando aí um spoiler dos próximos capítulos, vou explicar um pouquinho sobre as distorções cognitivas, né? Mas a disfuncional, ela tá muito vinculada às distorções cognitivas, que é um erro de interpretação dos fatos. Né? Normalmente eu interpreto a situação como muito pior do que eu imaginava, né? E aí eu acabo distorcendo. Aí daí vem o nome, né? Distorção cognitiva. Então, na disfuncional eu costumo imaginar as coisas como pior do que o que ela seria realmente. Normalmente essas pessoas costumam ouvir dos amigos: calma, mas tá vendo que isso aqui não tá funcionando, né? E a maioria das pessoas diz isso, mas mesmo assim ela não se convence. Ela ainda fica apegada a esse pensamento distorcido, né? Começa a distorcer mesmo a realidade. Outro ponto é a questão da ansiedade paralisar a pessoa. Ou seja, aquela pessoa que começa a prova e dá um branco. Ou que simplesmente evita ir para a prova. Fica doente alguns dias antes, ou até inventa uma desculpa antes da prova oral, por exemplo, né? Que eu acho que deve acontecer bastante. Então, por exemplo, essa ansiedade não vai te mobilizar para você estudar, para você se organizar. Ela vai te paralisar, te fazer evitar muitas situações. Então a gente Deu para pegar poderia essa dizer ideia? que eu acho que. Então, deixa eu ver se eu compreendi. Quando você começar a deixar de fazer determinadas atividades que normalmente você fazia, isso é um marcador de uma Perfeito. ansiedade disfuncional, seria isso? Isso. A evitação constante, ela é um sintoma, né, muito predominante nessa ansiedade disfuncional. E o outro ponto que eu comentei também serão as distorções, que é quando eu começo a imaginar as coisas para além do que elas realmente são, né? E outra questão também é que tem algumas pessoas que aí já é um nível mais elevado ainda, que são os ataques de pânico. Tem gente que realmente tem, né, aquelas crises mais fortes de falta de ar, né, sem ter nenhum estímulo ali que vá me prejudicar, mas eu ajo como se houvesse algum estímulo muito prejudicial à minha sobrevivência. Então, ela começa a emitir respostas de luta ou fuga, entende? Então, eu acredito que esses sejam os principais pontos. E aí, por último, também a questão dos muitos disparadores que acontece. Gente que tem uma ansiedade mais disfuncional, acaba que várias coisas, vários estímulos trazem todas essas sensações de ansiedade. Uma pessoa que já tem uma ansiedade mais no nível ali adequado, ela vai ter, por exemplo, uma ansiedade vinculada só a alguma coisa específica e não vai prejudicar ela, como você falou, que eu acho que é o fator mais determinante. Ela não vai paralisar. Entendi. Então, digamos, uma pessoa que ela tem um cronograma de estudo, ela consegue estudar ali com frequência, mas de repente ela começa a sentir uma angústia tal, que ela pare de seguir aquele cronograma, ali tem um marcador importante para que ela perceba que tem algo errado. E aí o que deve ser feito diante de uma ansiedade dessa disfuncional? Pronto, Ou assim, já estamos indo rápido demais? Se quiser pontuar eu queria algumas deixar coisas, isso mais para o final, pois mas pronto. já dando algumas breves dicas, né, assim, com relação a isso, é importante, o primeiro fato é identificar, né? E em Sim, terapia com os meus clientes, eu trabalho muito a primeira fase de identificação. Você precisa identificar se você tem sintomas, né, de ansiedade. E é interessante a gente primeiro desmistificar todas essas coisas que a gente perfeito, já está desmistificando, né? E depois a gente conseguir aprender estratégias para regular essa ansiedade, né? Para ela ser perfeito. nossa amiga e não inimiga.
E aí, Perfeito. alguns sintomas, inclusive, já mencionando aí para o pessoal já ir se identificando, né? Por exemplo, da ansiedade é a falta de concentração. Que eu imagino que muita gente é prejudicada por isso na hora de É um dos estudar. vilões. É. Recentemente a gente fez, inclusive, aqui uma enquete colocando o que as pessoas registravam como as suas principais dificuldades para estudar. E uma delas foi justamente a falta de concentração. Outra foi a ansiedade. Foi tratado como se fossem coisas diferentes, mas pelo que eu estou vendo, elas podem estar relacionadas, é isso? Não necessariamente, mas podem sim. Porque imagina, Certo. a ansiedade ela é uma resposta do nosso corpo de luta ou fuga. É como se eu fosse reagir a uma ameaça ali iminente, né? Que na verdade eu estou antecipando muitas vezes. Tá só a nível mental, realmente psicológico. A ameaça não está lá diante de mim. Porém, meu corpo reage como se fosse lutar ou fugir. Se eu vou lutar ou fugir, pessoal, por que eu vou me preocupar com me concentrar em estudar? Perfeito. É como se houvesse ali um leão. Imaginem mesmo, é uma coisa evolutiva, né? Se eu estiver falando besteira, me corrija, mas é o Tá. sistema límbico aí que está atuando. Você Exato. querendo sobreviver, então é uma reação mais até emocional do que racional. Seria Exatamente. Isso? Exatamente. Você tocou perfeitamente, né? É exatamente. Essa área do nosso cérebro é ativada porque a gente interpreta que tem ali uma ameaça iminente. Só que o que acontece? Evolutivamente, a gente foi carregando isso ao longo das gerações. Anteriormente, lá no passado, era legal ter ansiedade, né? Um nível até alto, porque eu me protegi de um leão, eu organizava minhas armas para lutar contra ele, eu guardava comida, estocava, né, na caverna. Mas hoje a nossa ansiedade não está mais adaptada com o mundo real. Não precisa desse nível tão alto. A gente não está enfrentando mais um leão, é só uma prova. Entendi, mas a perfeito. resposta é de um leão, entende? É mais ou menos isso. Entendo. E aí trazendo bem para a realidade do concurseiro, e aí até me identificando um pouco com isso, depois de um tempo eu percebi que eu estava fazendo isso e que isso estava me atrapalhando. Muita gente acredita, e eu acho que isso é muito o sistema límbico assim, ativado, né, essa necessidade de sobrevivência. A gente deposita muitas vezes a nossa vida em uma prova, como se aquela prova especificamente fosse definir a nossa vida para o bem ou para o mal. Sendo que depois sempre tem outra prova, entendeu? Mas muitos alunos fazem isso, e eu, na minha época de concurseiro, chegou um momento que isso também deu um start em mim, que eu estava começando a depositar muita esperança em cada prova, especificamente. E que depois sempre tinha outra depois, entendeu? Então, eu acho que essa questão de sobrevivência e você achar que a sua vida depende de uma prova, vai se resolver numa prova, acho que está muito relacionada também, não é isso? Perfeito, perfeito. Essa sensação de que é minha última chance faz eu produzir todas essas respostas no meu corpo. E aí a ansiedade pode se tornar disfuncional. E como você fala, é importantíssimo você ter uma noção de que não é uma única escolha para a vida, né? Existem outras novas possibilidades. Flexibilizar um pouco o que a gente chama de flexibilidade psicológica é muito importante nesse momento. Né? Enxergar para além da única forma que a gente já enxerga. É mais ou menos isso. Né? Perfeito. E aí... Oi, você ia falar? Não, eu ia perguntar nesse contexto, então acho que a gente citou, mas não detalhou, quais seriam os sintomas da ansiedade, exatamente. Estamos alinhados, eu ia falar isso. Perfeito. Pronto. A falta de concentração, como eu mencionei, né? Tem pessoas que já têm até uma reação mais fisiológica também, boca seca, taquicardia, sudorese nas mãos, tá? E aí os sintomas mais cognitivos, sensação de que vai enlouquecer, o pensamento muito acelerado, realmente, a irritabilidade, aquelas pessoas que explodem por qualquer coisa. Ah, minha mãe fala uma coisinha, já tô explodindo, né? O namorado também. Então, tem alguma coisinha aí, pode ser ansiedade, tá? E é muito importante ter noção desses sintomas e se eles estão muito agravados, insônia também, tá, gente? É muito importante, que eu acho que é bem comum. Né? Então, são sintomas que são muito frequentes e que, se você ficar atento, eles podem te atrapalhar em alguma área da vida, inclusive nos estudos. Né? E é muito importante ter essa sensibilidade e atrelar a ansiedade. Como você falou, se eu achar que é só a falta de concentração, eu vou tratar a falta de concentração. Estou atingindo a coisa errada, né? Digamos assim, estou no foco errado, tenho que ir para a ansiedade. Né? Então, tem que entender de onde é que está vindo as coisas, digamos então, assim. recapitulando, falta de concentração, irritabilidade,
insônia, eventualmente insônia, e os sintomas mais aparentes, fisiologicamente falando, digamos assim, como boca seca, Isso. Taquicardia, coração acelerado. Perfeito, perfeito. Mais alguma E os coisa? pensamentos acelerados, né? Não esquece, que eu Perfeito. acho que é bem comum na hora de sentar para estudar. Sim. Vem Uma muita coisa que eu coisa. ia até perguntar com relação aos pensamentos acelerados é se no mundo de hoje, com tantos aparelhos tecnológicos e o bombardeio de informações que a gente recebe hoje em dia, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, uma série de redes sociais que fazem com que muitas informações cheguem de forma muito acelerada, contribui para essa ansiedade. Perfeito. A gente já está pré-meditando a mensagem que a gente vai receber daqui a 5 minutos. A gente não consegue se concentrar numa tarefa só, abre 37 abas no computador, faz enfim, estuda uma coisa, faz o resumo de outra, fala com um amigo quando está fazendo tudo isso, escuta uma música. Então, são muitos estímulos e isso contribui para o nosso cérebro também ficar muito focado nesse futuro, né? E não no momento presente. E aí eu fico sob controle de todos esses estímulos muito fortes, né? Que acabam gerando sim ansiedade. Inclusive, um dado importante, gente, é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Vocês sabiam disso? Segundo a OMS? Nossa, não sabia disso não. Segundo a OMS, como é que foi esse estudo? Não, assim, faz todo sentido porque justamente, acho que, se eu não me engano, ele foi publicado em 2011. Porque a nossa cultura, ela, além de envolver a questão desses múltiplos estímulos, né, a gente tem isso muito do calor humano, das amizades, das afeições, né, digamos assim, dos afetos, e naturalmente isso gera ciúme, as pessoas ficam querendo agradar muito o outro, né, outra área aí que já permeia o brasileiro, né, para além de todos esses estímulos e a correria do dia a dia. Mas o Brasil é o líder mundial nesse ranking aí. Impressionante. Infelizmente, vamos reverter isso. Mas eu fiquei curioso com um dos aspectos que foi citado, que a ansiedade ela pode ser funcional ou disfuncional. Mas como a gente pode usar essa ansiedade de uma forma positiva, de uma forma funcional? Como é que a gente pode potencializar o uso da ansiedade de uma forma que acabe contribuindo para a nossa aprovação? Pronto, acho que o primeiro ponto é você identificar se a sua é funcional ou disfuncional. E aí tem aqueles critérios que a gente já comentou. Né? Se você estiver além do nível basal ali necessário para você ser mobilizado, o que você pode fazer é aprender estratégias de regulação da ansiedade e reduzi-la, conseguir ter um controle sobre ela. E aí isso entra técnicas de relaxamento, higiene do sono, alimentação saudável, porque a ansiedade, a gente já entendeu que é algo, né, biológico e psicológico, é os dois conversando, né? Vice-versa, via de mão dupla. Então, naturalmente, o tratamento vai ser muito conjunto, né? É a alimentação saudável também, como eu estava falando, e aprender a identificar os pensamentos distorcidos, que é o que a gente faz muito em terapia, né? Que é identificar quais são os pensamentos da pessoa, né? As crenças que ela tem sobre ela, porque é muito importante isso também, isso pode gerar o gatilho na pessoa para que ela tenha ansiedade. A gente acha, Felipe, que a gente está muito sob controle das situações, do tipo, se isso acontecer, então eu vou ficar de tal jeito. Se então, muito determinista. Mas não é bem assim. Muitas vezes, entre esse se então, entre a situação e o meu comportamento, eu tenho uma interpretação daquele fato. E aí, muito da terapia a gente vai vincular a entender quais são esses pensamentos que você tem sobre você e sobre os fatos, né? E tentar flexibilizá-los para que eles sejam cada vez mais realísticos, né? Compatíveis ali com a realidade e com os fatos. Tanto é que a gente trabalha muito com análise de evidências, tá? O que é de evidência que comprova fato mesmo, não é interpretação, que você não vai passar na prova. E aí, quando a pessoa vai se apegar a esses detalhes, né, esses fatos e evidências, a pessoa muitas vezes não sabe dizer, não tem argumento suficiente, porque ela sabe que foi bem, ela sabe que se dedica, mas mesmo a pessoa mais dedicada ainda muitas vezes acredita justamente por essa interpretação dos fatos. Eu acho até interessante explicar para vocês um pouquinho sobre o que a gente chama na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, de modelo cognitivo, que é mais ou menos o ciclo da ansiedade, que é por que a ansiedade se mantém. Né? Que é mais ou menos assim. Existe uma situação que vai ser o gatilho para que a ansiedade apareça. Depois da situação, eu vou ter uma interpretação, ou seja, que é o meu pensamento sobre aquela situação.
Depois disso, eu vou ter uma emoção. Imaginem isso como um ciclo, tá, pessoal? Uma emoção, que aí no nosso caso aqui, que a gente está conversando, é a ansiedade. E por fim, eu vou ter o comportamento. Então, olha o que ainda tem nesse meio tempo aqui, né? Que a gente acha que é só situação e comportamento, né? Então e tem o gatilho, vezes, qual é o segundo ponto? O gatilho, que é o fato situação, que vai ocorrer, que é o que vai gatilho. disparar. Perfeito. Sim. Pensamento, ou seja, né? Certo. A emoção e depois o comportamento. Vamos pegar Perfeito. um exemplo daqui de estudo, né? Por exemplo, estudar para a prova, né? Enfim. Saiu o edital, é muito comum, saiu o edital. Pronto, saiu o edital. Temos a Me data ajuda da aí, me prova. ajuda Temos aí, a vamos data da prova. Pronto. Pronto. Viu a data da prova, saiu o edital. Minha Uhum. interpretação, não vou passar. E se Não eu vai errar dar tudo? tempo, não vai dar tempo, o Não edital vai é dar muito tempo. grande. E se eu gaguejar na hora da prova oral? Começa já a Uhum. visualizar todo aquele cenário futurístico. Vai acontecer daqui a um tempão. E você já está ali vivenciando realmente aquilo. Por isso que o teu corpo produz ali, aí vai para emoção, ansiedade, e ele produz todos aqueles sintomas que a gente já conversou aqui no início. Porque ele tá Perfeito. diante do leão. Imagine, todos esses pensamentos negativos aqui é como se fosse um leão. Então, eu vou o quê? Lutar ou fugir contra ele. Certo? E E aí, fugir ainda é mais fácil, né? Então tende ao sistema límbico mandar você isso. fugir, né? Isso. Porque É muito lutar é comum. muito mais difícil do que fugir, né? E quando a É gente muito comum. sabia, pré-historicamente, quando a gente sabia que o desafio era muito grande, normalmente a gente não lutava, a gente fugia, exatamente, né? Gasta menos energia. Perfeito. A Nosso cérebro foi lei feito do para menor gastar menos esforço, energia. né? A Isso, lei nosso do cérebro menor foi esforço. feito para isso. Então, ele vai tentar se esquivar de situações que são desagradáveis, né? E aí, naturalmente, toda essa interpretação, se eu acho que a coisa vai ser ruim, pessoal, o que eu vou fazer? Aí vamos já para o comportamento aqui final do ciclo. Eu vou fugir? Perfeito. Eu vou Perfeito. embora? Né? É muito provável. E aí, naturalmente, imagine, o ciclo se mantém. Porque quanto mais eu fujo, quanto mais eu deixo de estudar, procrastino, né? Ou invento uma desculpa para não ir para a prova, etc., né? Ou alguma coisa do tipo. Você talvez tenha até mais exemplos do que eu consigo manter esse ciclo. Porque imagina, se eu acho que eu vou gaguejar, que eu vou errar muita questão, que não vai dar tempo, se eu não for me expor à situação, o que eu consigo imaginar sobre mim e sobre a situação? Realmente eu não ia dar conta, não. Não ia E ser possível, eu sou incapaz, depois a você situação ia ser difícil. racionaliza uma justificativa para fuga Isso, que foi, na verdade, uma reação emocional. É basicamente isso. isso. Exatamente. É, Sendo que eu, você fugir reforça muitas crenças negativas sobre você mesmo e sobre a situação, porque você não foi lá e testou. Será que você ia errar tanta questão assim do simulado quanto você imaginava? E aí você tem que Perfeito. muitas vezes se colocar à prova, né, para que você aumente a sua eficácia e você veja, poxa, talvez eu não seja tão ruim quanto eu imagino, né? As Perfeito. crenças são algo extremamente poderoso e por isso que a gente trabalha tanto em terapia, porque é como se elas fossem um óculos, sabe? Eu coloco um óculos com a minha lente da crença, por exemplo, eu tenho a crença de que sou incapaz. Visto meu óculos da crença. Tudo que me acontece eu interpreto com esse óculos. Então eu acho que eu não vou passar, que eu vou gaguejar, que eu vou errar as questões, que eu não vou ser produtiva, que eu não vou internalizar tudo. Então Então eu começo a ter... você tem que trabalhar para você vencer uma questão que é a ansiedade, você tem que trabalhar também as crenças que você tem a respeito de si mesmo. autoestima. Porque a ansiedade e a autoestima, ó, são amigas. O que é o pensamento ansioso? A gente superestima a situação, ou seja, a gente imagina ela, é um gatinho. Eu imagino um leão. Então eu Perfeito. consigo aumentar a situação, tirar um exemplo. Eu já contei algumas vezes aqui, né, uma história que aconteceu comigo, né? Eu tava nessa fase que eu achava que eu depositava muita esperança em cada prova e tudo. E eu tinha um relacionamento, né? Namorava, um namoro. Foi o meu primeiro namoro, então o primeiro namoro ainda tem mais idealização a respeito do namoro e tal. E eu acabei o namoro uma semana antes de uma prova. Uma semana antes de uma prova. No domingo, a prova era no outro domingo. E eu passei essa semana meio fora do eixo, assim, mas ia estudar todo dia. Estudava todo dia, mas, assim, para não perder o ritmo. Fui fazer a prova nem ligando para a prova. Assim, eu disse, vou fazer porque eu já estou inscrito e tal. Essa semana foi horrível. E acabei fazendo a prova e foi a primeira prova que eu passei.
passei em tudo, assumi esse concurso, fui chamado, passei em 6º lugar na prova. E foi uma prova que eu fiz que eu me Não vou desliguei passar. totalmente dela. Eu me desliguei, na verdade, eu disse, eu vou fazer a prova por fazer. E foi a primeira prova que eu passei. E depois eu fiquei pensando sobre isso, né? E eu fiquei pensando que talvez eu tenha passado justamente porque eu desliguei o botão na minha cabeça que me fazia ficar pilhado para as provas. Eu relaxei, não por um motivo bacana, mas relaxei e acabou dando certo. E quando eu entrei, assumi esse cargo, comecei a conviver com os colegas e comecei a perceber que uma característica era muito comum em relação a eles, que eles eram muito autoconfiantes. Eles eram muito, para falar um português bem claro, eles se achavam, sabe? Eles se achavam mesmo, assim, se achavam. E depois de um tempo eu comecei a perceber que eles vinham tirar dúvida comigo. Eles vinham tirar dúvida dos assuntos comigo. E eu comecei a pensar assim, se esses caras que se acham vêm tirar dúvida comigo, eu devo ser bom também. Eu devo ser bom também. E aí comecei a pensar assim, não, eu sou bom e vou fazer essas provas e vai dar certo. E mudei, de certa forma, o que hoje aí os coaches de plantão gostam de chamar de mindset, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas comecei a mudar isso em mim. E a partir daí, óbvio que ter um cargo também diminui muito a pressão já, né? Isso aí por si só já diminui muito a pressão. Mas eu comecei a lidar com as provas de uma forma diferente. E isso reduziu muito a ansiedade que eu tinha, porque eu mudei a minha crença sobre mim mesmo. Lógico, na época não foi uma coisa que eu tive essa oportunidade de conversar com alguém. Mas foi isso que aconteceu empiricamente, na prática, né? E eu acho que isso colabora muito, né? Essa crença que você tem a respeito de você mesmo, realmente, você falando, foi uma coisa que me fez refletir sobre o que aconteceu comigo. Muito boa essa reflexão. E outra coisa que eu queria comentar também sobre uma fala anterior, é que isso me lembrou muito a filosofia budista, né? O budismo, você falou muito assim, o medo. E a filosofia budista fala muito que as maiores dores vêm da tentativa de controlar o que não é possível controlar. A gente está o tempo todo querendo controlar coisas que não podem controlar. Perfeito. E imediatamente me levou àquele trecho da música do Renato Russo que diz que toda dor vem do desejo de não sentir mais dor. Né? É justamente esse medo, essa ansiedade vem do medo de não sentir dor. E isso gera dor, né? É basicamente isso. Eu não compreendi corretamente. Não, eu tô adorando que tu já foi assim, lá pro final do curso. Que nas terceiras terapias, assim, as mais recentes falam muito sobre isso. A gente trata muito sobre a aceitação, né? A aceitação das coisas que a gente não pode controlar. E que o ansioso normalmente quer ter muito controle sobre tudo. Até o incontrolável. E isso deixa a pessoa mais insegura, se sentindo mais incapaz. Então, vai reduzindo, né, a crença dele de que ele é capaz. Então, naturalmente, isso faz todo sentido o que você falou, né? A ansiedade é uma tentativa de eu evitar frustrações. Sendo que essas frustrações, muitas vezes, são o que vai nos aproximar dos nossos valores, dos nossos sonhos, das nossas conquistas. E hoje, assim, querendo ou não, né, até fazendo uma certa reflexão, porque a gente está muito numa cultura, assim, né, de evite tudo que é desagradável, evite todas as emoções negativas. Você não pode ficar triste, se levanta, vai lá e fica bem. Tá ansioso ou está ansioso naquele momento ali, então evite a ansiedade porque você tem que respeitar o seu tempo. Tem sim, com certeza, até um certo momento. Quando passar demais daquilo, você pode chegar numa ansiedade mais disfuncional. E aí você se desaproxima cada vez mais dos seus valores, né? Do seu sonho. Então é muito importante ter essa ideia, né, de o que eu posso fazer, apesar de sentir ansiedade, apesar de desconfortável, para que eu me aproxime dos meus valores, daquilo que eu acredito, né? Então é muito importante isso que você falou da aceitação, de eu aceitar a minha ansiedade, aprender a conviver com ela minimamente, aprender estratégia sim é importante, porém eu tenho que entender que eu tenho que passar por essa pequena angústia, né, naquele momento ali, quando eu sento para estudar e eu sei que vai ser difícil, para que eu viva uma vida com mais sentido, né? Então é muito importante. Você já foi ali lá na frente, adorei. É um exercício, na verdade, né? Pelo
pelo que eu percebo, é um exercício. Todos os sentimentos são humanos, então não adianta fugir muito deles, seria basicamente isso. E todos esses sentimentos, eles podem ser usados de forma positiva ou negativa, se eu bem compreendo. Todos eles podem ser combustível, né? Podem ser usados para motivar. Inclusive raiva, né? Inclusive, você pode usar a ira de uma forma positiva também, né? São protetivos. Se eu não tiver sentimento, eu sempre digo assim, né? Tem paciente que chega na clínica e diz assim, eu não quero mais sentir nada. Como assim? Ou você quer virar robô ou psicopata. Né? Então, assim, não tem como você não ter mais emoções desagradáveis, porque elas também te sinalizam que algo é importante. Você tá triste é porque algo era importante pra você e você perdeu alguma coisa que fazia muito sentido. Se você não se sentisse triste, o que seria daquele momento pra você? Quer dizer que provavelmente não teria importância, você não teria tido bons momentos com aquela pessoa, enfim, ou com aquela coisa que você almejava. Então, emoções desagradáveis também são importantes. E é o que a cultura atual tá muito assim, dizendo, chega pra lá, você tem que ficar sempre feliz, a pílula da felicidade. Não é bem assim. A gente tem que, na verdade, só aprender a regular e a conviver com essas emoções. Me fez lembrar uma frase que eu vi há algum tempo atrás, que é: eu queria ser feliz igual aquelas pessoas do Instagram, né? Eu queria ser feliz igual aquelas pessoas do Instagram. No Instagram nunca ninguém tá triste, né? No Instagram todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, todo mundo tá bem o tempo todo, né? E isso acaba estimulando essa cultura da felicidade permanente e acaba trabalhando crenças ruins nas pessoas em muitos momentos, né? E aí, para o concurseiro, eu acredito que a crença mais importante, se a gente pudesse pensar numa crença mais importante para o concurseiro, para ele cultivar, teria alguma aposta? Ou se é que eu posso chamar de aposta? Tu diz assim, positiva ou negativa? Positiva, né? Para estimular. De estimular realmente é do sou capaz. E para eu estimular essa, nada melhor do que experimento comportamental, que é eu agir apesar da ansiedade. Como você falou, a autoeficácia. Perfeito. Se eu me colocar à prova, eu entendo que eu sou capaz. Se eu for lá estudar e eu ver que eu consegui cumprir meu cronograma, eu vou me sentir cada vez mais capaz. Se eu não cumprir, é provável que eu cada vez mais vá me sentindo incapaz e cada vez menos vá estudando. Né? Então, assim, a ideia é que realmente você... Eu sempre falo lá no Instagram, né? Assim, haja apesar da sua ansiedade. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar, então... Que tá, eu sempre, até com os pacientes, né? Vamos tentar do mínimo, do pequeno, para o mais difícil. Né? Sem metas muito exageradas, porque também isso compromete. Outra coisa que dá muita ansiedade, perfeccionismo. Não posso errar, tem que ser perfeito em tudo. Né? Isso prejudica a pessoa 100%, pessoal. Porque imagine, se eu não posso errar nunca, o que é impossível, a gente já sabe racionalmente, né? Eu nunca vou me colocar à prova. Porque vai ser muito ruim, vai ser vai ser uma frustração muito grande errar. Então eu tenho que entender que eu posso ir aos poucos, vão ter erros, vou aprender com esses erros, como a gente já tá até cansado de ouvir, né? Mas que é importante sempre tocar nessa tecla, porque muita gente ainda nem não internaliza, né? Então, assim, começa pequeno para depois atingir coisas maiores, né? Então, assim, é agir apesar da ansiedade. Eu sempre falo muito essa frase. Acho que ela é muito importante para que a gente entenda que agir, fazer esse comportamento, emitir esse comportamento vai me aproximar dos meus valores. Né? E cada vez mais, o maior inimigo da ansiedade é esse, né? É você se comportar, você fazer e ir atrás. Porque vai reduzindo, como eu falei, vai aumentar a tua autoeficácia, o quanto você vai se sentindo mais capaz e vai fazendo mais coisa. Perfeito. Como você falou, eu não tive mais medo de fazer a prova depois que eu recebi muitos elogios e as pessoas vieram me perguntar coisas. Muito bem. Seria, então, uma frase que eu acho que resumir seria: o feito é melhor que o perfeito, né? O feito é melhor que o perfeito. Haja apesar da ansiedade. Perfeito. Beleza, eu acho que a gente conseguiu resumir bem assim, o que é ansiedade, né? A necessidade de agir apesar da ansiedade, mas como são as melhores formas, as melhores estratégias naquele dia que eu estou me sentindo muito ansioso, mais ansioso, uma ansiedade assim que me faz me sentir mal, né? Perfeito. Como lidar com essa ansiedade que eu tô começando a sentir disfuncional, tô sentindo todos esses sintomas,
pensamento acelerado, olhando o tempo todo, tô olhando o tempo todo as redes sociais, não tô conseguindo me concentrar, boca seca, taquicardia. O que que a gente faz a partir daí? Pronto. Nesse momento é extremamente importante que a gente age a partir da via da fisiologia, digamos assim. Porque muitas vezes é difícil controlar pensamentos por pensamentos. Até porque a gente já tem uma cultura muito grande de negar pensamentos. Né? De dizer assim, eu não deveria estar pensando assim, eu deveria me sentir capaz, eu deveria estar bem, não posso me sentir ansioso. E aí, toda essa negação, na verdade, me faz me sentir mais ansioso ainda. Eu sempre faço até uma brincadeirinha assim, eu digo assim, tenta não pensar em um elefante branco. Não pensa Você em elefante pensa branco. automaticamente. Não pensa. Você pensa automaticamente. Então, é a mesma coisa com os pensamentos. Não negar. O primeiro passo é aceitar. Aceitar. Eu estou ansioso. Primeiro, o que eu estou sentindo. Entende teu corpo. Segundo, aceita essa ansiedade e entende que ela vai embora em algum momento. Porque tem gente que já tem uma ansiedade bem mais elevada e tem a dificuldade de entender que ela vai embora em algum momento. Eu acho que aquele momento, assim, é uma eternidade. Então, segundo ponto também que é muito importante entender é isso, de que ela chegou, mas assim como ela chegou, ela também vai embora, né, em algum momento, tá? E aí, por terceiro, digamos assim, técnicas de relaxamento são muito bem-vindas nesse momento. Porque, como eu falei, atuar pela via da cognição, dos pensamentos, é um pouco mais difícil. A gente não tem muito controle, né? Só depois de um tempo de habilidade. Agora, pela via da fisiologia, perfeito. Porque o que acontece? Eu começo, por exemplo, da respiração, a prática de respiração diafragmática, aquela respiração mais lenta, né? Como você falou do budismo, né? Das práticas de meditação. É Faz todo engraçado. sentido. Eu fazia isso na hora da prova. Eu Ajuda fazia muito. isso. Eu acho que eu vi num filme quando era criança isso, e na hora da prova eu fazia isso. Quando eu chegava na prova, que eu estava sentado na cadeira, naquele momento, antes do fiscal entregar a prova, eu respirava fundo, segurava a respiração, contava até 10 e soltava. E ficava nisso aí até ele vir e trazer a prova para mim. Eu segurava, eu não digo nem que era uma meditação ou uma reflexão, não sei se era, porque eu não ficava tentando não pensar em nada, não sei se é isso que deve ser feito ou não, pode até explicar melhor. Eu simplesmente me concentrava na respiração. Segurava até 10 e soltava e fazia tudo de novo. E é uma estratégia muito boa, porque você começa a regular batimento cardíaco, por exemplo, com essa respiração mais lenta. E naturalmente você já faz, já falei, né? Cérebro conversa com o corpo toda hora, somos um só, né? Então, naturalmente, teu corpo vai ficando mais relaxado, teu batimento mais lento, tua respiração também mais lenta, né? Então, naturalmente, vai mandando uma mensagem pro teu cérebro assim, ei, por que tu ainda tá agitado? Mais ou menos assim. Né? Então, assim, o cérebro vai entendendo. Meu corpo não está mais tão agitado, ansioso. Então, por que eu ainda devo estar? E aí, os pensamentos também vão se regulando ali. Uma respiração que é muito legal, que a gente chama de respiração diafragmática, a gente faz até com pacientes também de treino de habilidades, né? De regulação da ansiedade. É essa respiração diafragmática, que eu também chamo de 4, 2, 6. Inspira 4 tempos, segura a respiração por 2 tempos e expira por 6 tempos. Lentamente, umas 15 vezes pelo menos, no mínimo ali, até você se sentir um pouco mais calmo e conseguir regular a ansiedade. É muito boa essa Pode repetir, por favor? Pode repetir, por favor? O nome da técnica é respiração diafragmática. E de onde é que vem esse diafragmática? Porque você respira pelo diafragma. Não é... Quando a gente está ansioso, a gente respira aqui, né? Pulmão. É aquela coisa mais curta. Né? Como se fosse correr. Acabou de correr uma maratona. Então, numa crise de ansiedade, é essa respiração que a gente tem. Mais pulmonar, mais aqui, né, torácica. A ideia é que a gente respire pelo diafragma, né, que é esse músculozinho abaixo do peito, né, digamos assim, acima da barriga. O do soluço. E infle ele, né, como um balão mesmo, em 4 tempos, inspira, segura 2 tempos e expira 6 tempos. Essa técnica, assim, maravilhosa, que funciona com quase todo mundo, né? E que é bastante simples. Eu gosto de sempre explicar ela, porque dá pra você fazer em qualquer circunstância que você esteja. Quando diz segura 2 tempos, eu segura, eu inspiro, cheio, deixa cheio. Aí a barriga cheia. Aí conto até 4, até 2.
Isso. E solto inspira em 6 por 4, segura inchado ali, como se fosse o balão cheio, por 2 tempos. Ah, entendi. 2 E segundos. solta em 6. E expira em 6. Isso. 4, 4, 2, 2, 6. 6. Perfeito. Isso. Deu para compreender É bem. maravilhoso. Então, quando você faz essa respiração pelo menos uns 15 vezes ali, você já começa a reduzir a tua ansiedade e faz aquela regulação, assim, do cérebro conversando com o corpo, entendendo que não tem nenhuma ameaça iminente ali, né? E aí é justamente a respiração que a gente também usa na meditação, né? Até a Tatiana aqui falou, amo meditação. Meditação é uma das estratégias mais utilizadas para tratamento de ansiedade. É comprovado cientificamente, porque ela trabalha tanto a questão da cognição, que é eu me atentar ao momento presente, sem julgamentos. Então, não é mais o mindfulness. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mindfulness. Que é eu estar presente, né? Sem julgamentos. Ou seja, eu não fico no passado e nem no futuro. Eu fico atenta ao que está me acontecendo. Então, é uma habilidade que, se você ficar praticando, você consegue ali treinar, porque o cérebro é realmente como se fosse um músculo também, né, do nosso corpo. E que quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue se presentificar. Né? Entender que eu não posso fazer muita coisa, entender que muita coisa não está no meu controle. E aí, muitas vezes, do mindfulness, o legal é porque ele não fala para esvaziar a mente. Ele fala assim, na maioria das práticas, né? Deve estar vindo algum pensamento à sua cabeça. Imagine ele como nuvens que vêm e vão e alguma hora passam, né? No sentido de que você não vai negar, né? Você não vai julgar esse pensamento, você não vai tentar esvaziar, você vai só deixar ele vir, porque uma hora ele vai, né? E é muito interessante porque quanto mais pratica, mais você consegue regular e ter a habilidade, né, de também ajustar algumas cognições, não ficar tanto no futuro. Então, assim, algumas formas de lidar seria essa questão da respiração, né? A meditação, que meditação não são, mindfulness. Que não são, né, que não são a mesma coisa, mas podem estar juntos, é isso? Ou não? Isso. São dois momentos diferentes. A respiração sempre tá. Toda meditação vai ter essa respiração que eu falei, certo? Perfeito. Mas a respiração, ela pode ser praticada sem a meditação. Perfeito, Deu pra entendi. pegar? Show de bola, perfeito. Então, e a ideia é só que a pessoa pratique até preventivamente, não só quando ela tiver com ansiedade, porque quando ela tiver, ela vai conseguir lidar melhor. Isso que eu ia perguntar, se seria um exercício recomendável, por exemplo, sempre antes de estudar, tentar fazer isso, para começar um estudo já numa zona mais calma, mais focada de pensamento, digamos assim. Com certeza, é uma habilidade, como eu falei, né? A academia, quanto mais a gente treina, o músculo fica forte. Mesma coisa, nosso cérebro vai ficando forte, a gente vai treinando essa habilidade de regular a ansiedade. Então, quanto mais eu fizer, até digo para os pacientes que têm um pouco mais elevado, eu digo assim, que tal fazer 3 vezes ao dia essa respiração? Porque isso evita até que crises apareçam. Entende? Então, é até preventivo. E precisa ser assim, precisa de um ambiente adequado para fazer isso? Ou você pode fazer no meio de outros... Pode ser em meio ao caos. Pode ser... Pronto, como seria isso? O mindfulness, como eu te falei, ele é uma prática que é sem julgamentos. Então, você pode fazer enquanto você está lavando uma louça, né? É muito de você se presentificar mesmo. Então, ele, às vezes, faz com que você preste muita atenção no momento presente. Então, tô lavando a louça, eu vou perceber cada movimento que eu vou fazendo. Porque a gente tá lavando a louça, tá pensando na prova, tá, né? No dia seguinte, no filho da mãe. Em outro momento, vivenciando outro momento que não o presente. Então, ele te presentifica, né, à medida do momento que você esteja, né? E muitas vezes ele te faz trazer o foco, como você falou, para a respiração. Então, é algo que você pode fazer em qualquer posição, em qualquer situação, né, que você consiga focar principalmente na tua respiração. Ele traz muito foco pro corpo, sabe? Então, é bem mais, assim, acessível, eu costumo dizer, do que as meditações, né, mais religiosos, digamos assim, porque precisa de um momento mais específico. Eu vou me arriscar nesse momento, tá? Vou me arriscar nesse momento aqui e correr o risco de parecer fazer uma pergunta muito fora de contexto e até meio pessoal. Mas porque, assim, quando eu estudava, e na verdade até hoje isso acontece muito comigo, quando eu estudava para concurso, às vezes eu sentia que eu entrava numa zona tão grande de concentração que eu meio que saía daquele lugar onde eu estava. E de vez em quando trabalhando isso ainda acontece. E eu sempre me via estudando, o livro aparecia para mim na minha frente,
em lugares da minha infância que tinham sido muito importantes para mim. Por exemplo, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu estudava, fazia ditado com uma tia debaixo de uma mangueira no sítio que a minha família tinha. E de vez em quando eu me concentrava tanto ali estudando, eu estava tão focado que às vezes eu me via estudando aquilo ali de direito, super complicado lá, nesses lugares. Assim, ao meu redor eu via, assim, lógico, era uma espécie de uma penumbra, mas eu via esse lugar, eu sentia uma presença ali desses meus familiares, normalmente familiares meus que não estão mais, essa tia já morreu, por exemplo. Mas eu sentia essa presença muito forte e eu via isso como um estágio de concentração tão elevado que eu estava, que acabava funcionando. Era como se eu estivesse meditando enquanto estava estudando. E eu sentia um aprendizado muito bom depois disso. Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Ou nunca ouviu falar disso? Porque eu já perguntei para várias pessoas se elas tinham esse nível de concentração, se eles passaram por algo parecido com isso. E nunca ninguém disse que tinha isso. Eu digo, eu acho que é um momento muito, muito pessoal meu mesmo. Uma coisa que só funciona no meu cérebro mesmo. E era enquanto estudava? Enquanto estudava. E não era uma coisa que Mas o teu foco era na imagem ou era no estudo? É isso que eu te perguntava. Não atrapalhava o meu estudo. Pelo contrário, era como se eu estivesse num nível tão avançado de concentração que eu me via estudando nesses lugares que foram muito importantes para a minha formação mesmo enquanto pessoa, sabe? E não era uma desatenção. Não era uma desatenção. Ao contrário, era um excesso de concentração, sabe? Mas eu já vi que Olha, não. Parece com experiência meditativa, mas assim, eu não vou mentir, não sei te explicar. Pois é. Mas que legal, parece sim com experiência desse tipo, né? Pois é, eu sempre vi como uma espécie de meditação. Pois é, também nunca vi. Se alguém se considere único. Para eu não me achar tão louco, mas tudo bem. Se alguém tiver passado por isso, por favor, fale. Então, mindfulness, respiração, tem mais alguma coisa que as pessoas possam vivenciar, treinar essa habilidade para melhorar a ansiedade? Aquela coisa, né? Também tem a questão da alimentação, como eu falei, né? Muito importante, porque ansiedade é algo biológico, mas também psicológico. Então, quanto mais eu me nutrir de até alguns certos nutrientes que podem me favorecer e reduzir a ansiedade, maravilhoso, né? Alguns alimentos aumentam a ansiedade, então é importante você ter um acompanhamento. Não vou me estender nisso, mas assim, é bom ter um acompanhamento nutricional para que você, inclusive, tenha incluso na sua dieta esses nutrientes que te ajudem também a regular a ansiedade. Eu aproveito e pergunto, que foi um ponto que foi citado, a questão do sono. O sono, a relação entre sono e ansiedade, como funciona isso? Pronto, a questão, como eu falei lá no início, né, um dos sintomas da ansiedade é a insônia. É muito comum, justamente porque a pessoa fica em um estado de excitabilidade por muito tempo, inclusive em momentos que não deveria, né? É uma hipersensibilidade, digamos assim, né? A ansiedade. Então, naturalmente, eu não consigo me desligar mesmo quando eu preciso me desligar. E aí, o que acontece? Nesses momentos de insônia, é até interessante também as técnicas de relaxamento, né? Outra dica que até veio aqui na minha cabeça, que é legal, a questão da música. Existem músicas que são próprias para reduzir a ansiedade. Até lá no meu Instagram, eu criei uma playlist só com essas músicas, né, de relaxamento, né, lá no Spotify, e que ajudam bastante. E aí, muitos pacientes meus até utilizam antes de dormir, para ajudar justamente a regular e conseguir entrar no estado mais relaxado, conseguir regular essa insônia, né? Por favor, repete o Instagram para quem quiser seguir lá. Lá tem essas dicas importantes também. Eu vou colocar depois também aqui na descrição da live, eu vou colocar também, mas para quem estiver vendo e já quiser seguir, é uma Maravilha, show. É na terciasampaio.psi. Aí lá na minha bio, no linkzinho lá, né, na descrição, você clica, tem vários linkzinhos, né, e aí vai ter playlist Vai com Calma. E aí são só músicas para reduzir a ansiedade, tá? Bacana. Aí é uma técnica é uma estratégia, na verdade, que ajuda muitas pessoas, né? Aí vai de cada um, né? Pode ser que a pessoa também já não goste, porque é algo mais instrumental, realmente. Então, voltei? Voltou. Pronto. Então, basicamente, você vê o que funciona para você, né? Essas técnicas aqui não são, né, nenhuma receita de bolo, como diz assim, né? A maioria das pessoas funciona sim, tem evidências científicas, porém, né, é interessante que você veja o que funciona para você.
Mas aí, Perfeito. outra coisa que você estava falando do sono é a higiene do sono, né? Quem quiser pesquisar até no Google tem vários passozinhos para a higiene do sono, né? Até no meu Instagram também eu fiz um post sobre isso, que é você, por exemplo, tentar utilizar alguns chás que tentam relaxar o corpo, camomila, por exemplo, né? Antes de dormir, Bacana. tá? Você também reduzir as luzes brancas para conseguir dormir com mais facilidade, não produzir, né, o hormônio ali que te deixa mais agitado. Então, é nesse sentido de esses pequenos hábitos, sabe, Felipe, que ajuda bastante a regular também a ansiedade. Perfeito. Fora a terapia, né? Porque isso aí a gente nem Sim, comenta mais que é uma mas é bom. eficácia gigantesca. Mas é bom citar também a terapia, né? A terapia é uma coisa que ajuda muito. Eu particularmente, já fiz um tempo terapia e me ajudou muito, muitíssimo mesmo. Inclusive, foi lá onde eu aprendi, por exemplo, que muitas vezes eu usava essas emoções ruins como um motor mesmo, como um combustível para transformar em coisas positivas, né? Tinha algumas raivas e eu não percebia que eu fazia isso e lá eu Uhum. pude perceber que era uma coisa muito comum. Quando eu tinha uma raiva, eu transformava aquilo num projeto, normalmente, para desenvolver alguma coisa. Sua E, e, estratégia de regulação, né? e o que eu Perfeito. acho mais interessante para compartilhar com as pessoas, talvez, é que, na verdade, eu ficava me recriminando por ter aquela raiva, que eu acho que é mais ou menos isso que você falou, né? A dor que gera dor, né? Eu ficava me recriminando e depois disso eu vi que eu não precisava me apegar ao mau sentimento por estar sentindo algo que eu não queria estar sentindo e continuar transformando aquilo num projeto, né? Acho que dá para fazer o mesmo mecanismo com a ansiedade, não é isso? Perfeito, perfeito, exatamente. Usá-la a seu Maravilha. favor, se tornar amiga dela. Perfeito. Doutora Natécia, quer complementar mais alguma coisa? O pessoal que estiver aí assistindo, quem quiser mandar alguma pergunta ainda, manda Tá, agora, minutinhos que a gente finais. está chegando aqui na nossa deadline, né? O Instagram derruba a gente se der 1 hora de live, a Tem um gente pouco não tempo, né? quer que isso ocorra, né? Exatamente. Mas passou rápido, que é Foi. sinal de que foi uma excelente conversa, porque passou voando, nem percebi, já deu 1 hora de live. Então, quer complementar alguma coisa, doutora? Não, assim, só de vocês ficarem atentos, pessoal, a essa questão, né, de que a ansiedade é algo realmente mais holístico, mais geral, que praticar essas coisas já faz toda a diferença, né? Buscar a terapia também, porque é algo que vai te trabalhar justamente mais nessa questão das crenças, que é algo que naturalmente a gente não está muito disposto a investigar, a entender, né, e ter um olhar diferenciado, né? Mas que só você também já se apegar às evidências, como eu falei lá no início, né? E não se apegar tanto aos pensamentos, né? Acreditar fidedignamente que você não é capaz, acreditar que não vai dar certo. Procure as evidências, né? Se desprenda um pouco desses pensamentos para que você entenda se realmente você é tão incapaz ou se você não é bom o suficiente. Tente questionar isso e veja se você não está com aquela lente que eu falei do óculos, né? A Muito lente da bom. incapacidade, a lente da insuficiência, a ideia é que você limpe e traga fatos, tá? As pessoas me elogiam? Sim. Quem me elogia é uma pessoa que me conhece, entende quais são minhas forças e fraquezas? Sim, ótimo. Então, eu consigo fazer a maioria das questões? Sim. Eu sou uma pessoa que estuda muito? Sim. Então, por que você ainda está apegado a esses pensamentos e a essa lente, né? Tentar se desapegar dos pensamentos e cada vez mais questionar eles, né? Então, é uma Perfeito. tarefa não muito fácil, mas assim, que só você já estar atento já é meio caminho andado, né? Digamos assim. Perfeito, doutora. Perfeito. Doutora, quer deixar aí os contatos, quem quiser buscar para, não sei, fazer uma mesma terapia ou buscar Perfeito. para alguma conversa, alguma coisa, quiser deixar os contatos, eu acho que pode ajudar muita gente. Pronto. Gente, lá no meu Instagram eu coloco todos os contatos, né? No linkzinho da bio tem meu WhatsApp. Vocês podem falar comigo pelo direct, tirando dúvida também. Eu sou super acessível, assim, adoro conversar por lá também, né? Então podem falar comigo ainda se sobrar alguma coisa que Natécia ficou aí no Sampaio ar. Psi, né? Ponto psi, isso, Ponto tá? Psi. E Natécia Sampaio ponto Psi. lá tem várias dicas sobre ansiedade. Eu também lá no linkzinho eu disponibilizo uma técnica anti-ansiedade que ela é um pouco maior, não dá para falar aqui na live, mas é só vocês se inscreverem Ótimo. lá que eu envio também em PDF. Então, assim, lá tá cheio de conteúdo legal.
Se vocês quiserem falar comigo também atrás de terapia, etc., lá tem meu contato também, né? Então fiquem à vontade. E eu agradeço demais pela oportunidade de vocês. E mais uma vez, parabéns. A gente que agradece, foi excelente. Muito obrigado, tenho certeza que todo mundo gostou. E vai ficar salvo aqui no nosso Instagram e aí vai ajudar muito, muito mais pessoas. Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado por tudo. Muito sucesso. E tamo junto. Tchau, tchau. Pra você também. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.